Usapolwayo, Osisigele Africa, Malupagangisu Kondolayo, Izwaimitandazo yetu, Osisigele Tina, Usapolwayo, Murena Buluka Sichama Sayesu, Upeisebitwale Matwenyebo, Murena Buluka Sichama Sayesu, Upeisebitwale Matwenyebo, Usebuluke, Usebuluke Murena. Sichabasa, Jesus, Sichabasa, Usebuluke, Usebuluke Morena, Sichabasa, Jesus, Sichabasa. Osisigele Africa, Malupagangisu Kondolayo, Izwaimitandazo yetu, Osisigele Tina, Usapolwayo, Murena Buluka Sichaba Sayesu, Uperisebitwale Matwenyebo, Murena Buluka Sichaba Sayesu, Uperisebitwale Matwenyebo, Usibuluke, Usibuluke Murena. Sichabasa, Jesus, Sichabasa, Africa, Ozamoya, 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 oh, Sigela, Tina, Usapolwayo, Ozamoya, Oimwele, Ozamoya, Ozamoya, Carol, Nakasumbaci, Moazequele, Cabó, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos. Eu sou Nini Kembanayo e essa é a 4ª Conferência Mulherista Internacional do Dia da Mulher Africana. Estou muito feliz e muito honrada por mais um ano e que estou ao lado das minhas irmãs Aninha Urace e Thaisa Ferreira, produzindo, organizando
essa conferência que é muito importante para nós. Fizemos a nossa primeira conferência em 2020 e de lá para cá tivemos pessoas muito importantes para nós, referências mais velhos, contemporâneos, importantes para a nossa luta, uma luta de conhecimento da nossa cultura, das nossas origens e mais, de construção, de futuro, de autonomia e liberdade para o povo preto. Nesse ano, nós trazemos o tema Resgatando Tradições para construir o futuro. E por que o Dia da Mulher Africana é tão importante para nós? E como é que tudo começa? Bom, esse dia muito importante para mulheres africanas em todo o mundo é celebrado nesse dia 31 de julho e a sua instituição, a construção, a idealização e a afirmação desse dia acontece no ano de 1962, isso mesmo, de lá para cá já se foram 61 anos. Isso aconteceu na Conferência das Mulheres Africanas em Dar es Salaam, na Tanzânia. Essa celebração, gente, ela é reconhecida por 14 países e por 8 movimentos de libertação nacional. Nessa mesma conferência foi criada uma organização que também relaciona e discute o feminino, a presença e a importância das mulheres africanas em todo o mundo. E como nós estamos fazendo uma conferência mulherista, não podemos deixar passar que, para nós entender a Constituição e a presença da mulher e do feminino numa perspectiva africana, é pensar enquanto nação preta, é pensar enquanto povo. Então, os homens, os jovens, as crianças, os mais velhos, todos são importantes na comunidade, todos têm o seu papel, têm a sua presença e o seu destaque. Então, estamos falando aqui sobre isso, numa perspectiva mulherista, numa perspectiva africana. Bom, a meta dessas organizações, da conferência e de toda uma vida de quem se entende quanto africano e que esteve também sendo discutido nessa conferência de 1962, é discutir o papel feminino, pensando o povo africano enquanto nação, em vários problemas e situações do continente africano. E se o continente africano está com problemas, isso significa que qualquer pessoa preta no mundo deve pensar, deve olhar para o continente africano e entender que nós só teremos autonomia e liberdade também quando todo o continente africano puder construir sua própria autonomia e liberdade. Assim, podemos pensar na reconstituição da África, na luta contra as violências, contra as agressividades e contra o epistemicídio, pensar na educação, pensar em assegurar a paz, a democracia, e recuperar e reconhecer as culturas e a diversidade do continente africano para nós. Bom, hoje, 29 de julho de 2023, a nossa mesa de abertura conta com um ilustríssimo convidado, importante para muita gente, principalmente aqui onde eu estou, em Salvador, porque constrói muito ao nosso lado, o professor doutor Félix Ayomidire, que daqui a pouquinho ele vai estar aqui na tela com a gente, tá? E para mediar a mesa do professor doutor Félix, a gente tem o professor Niitokumbo Monazambi. Nós vamos chamar o professor Niitokumbo Monazambi aqui agora para estar na mesa comigo. Ele que é um homem africano de 46 anos, formado pela Universidade de São Paulo em Letras e com habilitação em língua chinesa, falante aí de 13 idiomas, mas o mais importante para nós, ele é professor de Quimbundo e fundador, isso mesmo, gente, fundador da Calunga Idiomas e Experiências, áreas de educação e turismo, e que tem ensinado o Quimbundo em formato presencial e online para estudantes em várias partes do mundo. O professor é retado, viu? Ele tem estudantes aí
do continente africano, do Brasil inteiro e de muitas outras partes do mundo. O professor Nito Okubomonazambi também é autor dos livros Kimbundo 1, lançado em 2020, e Kimbundo 2, lançado no ano seguinte, em 2021, pela editora Segundo Selo. Ele é membro da coordenação colegiado dos cursos de Kimbundo e Yorubá no Núcleo Permanente de Extensão em Letras da Universidade Federal da Bahia, no núcleo da NUPEL, do NUPEL, e é pesquisador do grupo Iorubanto, Epistemologias Yorubá e Banto, nos estudos literários, linguísticos e culturais no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Então, gente, sinta aí, né? Sinta esse baque, porque o homem está construindo, né? Está abrindo caminhos, tanto de autonomia, quanto em qualquer espaço que ele acredite que se deve estar, para que a gente possa chegar e construir a partir das nossas próprias referências. Professor Nito Okubomonazambi, que também é o meu professor de Kimbundo, eu agradeço muito pelo aceite, né, assim, e fico muito feliz e honrada por mais um ano estar conosco. O professor esteve com a gente na conferência de 2021, não foi? Compondo uma mesa também para falar sobre as experiências dele e a construção na Calunga Idiomas. Então, vocês podem conferir aqui nesse mesmo canal Liteafro Infantil as mesas que aconteceram em 2020, 2021. A gente tem aqui uma playlistzinha com todos os vídeos da conferência gravados e vocês vão poder ir lá se nutrir das nossas construções, tá? Eu vou chamar aqui, colocar na tela, o professor Dr. Félix Ayomi Dire e vou passar a palavra para o professor Nito Okubomonazambi para apresentá-lo ao público. Obrigada. Carol, Nyoremi, Carol, Bogoile, bom dia a vocês, bom dia a todo mundo em casa. É uma grande satisfação estar aqui hoje mais uma vez compondo esse trabalho, né? A convite das meninas do Mulheres Africanas. E, bom, é uma honra poder mediar uma mesa com o nosso ilustríssimo, né, nosso queridíssimo irmão da nossa terra-mãe, do nosso chão-mãe, né? Nosso querido professor Yorubá, professor Félix Ayomi Dire. Então, quem é o professor Félix Ayomi Dire? Doutor Félix Ayomi Dire é professor titular de línguas, culturas e literaturas franco-luso-afro-brasileiras e afro-latino-americanas na Obafemi Awolowo University em Ilé-Ifé, na Nigéria, onde ele foi também diretor do Instituto de Estudos Culturais. Professor Félix é idealizador da teoria literária conhecida como yorubaianidade, que é essa preciosidade que eu carrego nas mãos aqui, gente. E do conceito da oralitura, que discutem a ontologia e epistemologia iorubá africanas como elementos basilares da construção da identidade cultural nas sociedades de origem africana nas Américas, tais como Brasil, Cuba, Trinidad e Tobago, Colômbia, Porto Rico, Haiti, Venezuela e Estados Unidos. Essa teoria foi amplamente defendida em suas palestras e pesquisas apresentadas nos mais diversos contextos em vários países nos 5 continentes. Professor Félix Ayomi Dire, ele também compõe o grupo de pesquisas de Yorubanto, do qual eu também faço parte, como nossa querida Nini falou. E nesse grupo de pesquisa, como o nome já fala, o Yorubanto, nós congregamos do compartilhamento da nossa yorubaianidade, que está dentro dessa configuração da Bahia, que é extremamente pluriafricana. Bom, esse tema é o que a gente vai desenvolver, né, o que o professor vai falar sobre, né,
sobre sua pesquisa de 30 anos, uma vez que o professor Félix Rael Medire esteve pela primeira vez em Salvador em 1990, tem tempo já, hein? São 33 anos, hein, professor? Então, são 30 anos em que ele pôde desenvolver muitos trabalhos, inclusive eu tenho alguns, não são todos os livros dele, mas temos aqui o Eko Dara, que esse é o primeiro livro, eu não tenho todos os volumes aqui não, mas tem o segundo volume do Eko Dara, que são livros que foram desenvolvidos para os cursos de Yorubá no núcleo permanente, o NUPEL, né, que é o núcleo de extensão da Universidade Federal da Bahia. Além disso, o professor tem outros livros também. Eu tenho mais um aqui, que é o Ekogbadun, que é um outro livro que serve de consulta para estudantes de Yorubá. E culminando com esse último livro, que foi lançado recentemente, né, que é um trabalho, como o professor já falou, que começa em 1990, né, e tem esses 30 anos de trabalho de pesquisa sobre essa realidade que o professor encontra aqui em Salvador, né? E então vamos, professor, eu vou... bom, primeiro eu queria que o senhor desse a sua palavra, depois eu vou voltar para a gente tentar desenvolver um pouquinho mais sobre a sua fala de hoje. Eu imagino que o professor deve entoar o Ijuba, que está no iníciozinho do seu livro Yorubainidade. Então, eu queria dar a palavra para o professor, antes da gente voltar para as discussões mais precisas da nossa apresentação, da sua apresentação. Por favor, professor, fique à vontade. Obrigado, meu querido irmão. Tá fechando. Tá fechando. Obrigado, meu querido. Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Ok. Obrigado, meu querido irmão Nito Kumbó, por esta grandiosa apresentação que você fez de mim tão generosamente. E eu vejo que Nito Kumbó não furta o nome dele e a identidade dele, e que ele tem sido um grande aluno de Yorubá mesmo, porque ele sabe que para nós em Yorubá, a gente não pode começar, a gente não pode falar nada sem pedir primeiro o Iba. Então, ele já convida todo mundo, né, a abrir pela primeiríssima página da nossa obra. Todas as nossas obras, por sinal, sempre tem esse Ijuba, porque é a chave para a gente poder fazer uso da palavra em qualquer contexto. Então, quem tiver a sua cópia dessa obra ou de qualquer um dos nossos textos, pode abrir para o início e vai ver o Ijuba. Então, vamos fazer o nosso Ijuba. Hoje vamos fazer com água, porque em Yorubá é um texto Ifá diz Ọ̀gàràmílàlẹ̀, babaláwo omi ló dífá fómi, omi tí kọ̀lé ọ̀run bọ̀ wá kọ̀lé ayé, ẹbọ wọn ní kómi ó wá ṣe, omi gbẹ́bọ lọ́pọ̀lọpọ̀ omi rúbọ, ǹjẹ́ wọ́n ní bómi bá balẹ̀ omi á nípa, àgbàrá òjò balẹ̀ alàlújá, bómi bá balẹ̀ omi á nípa. Hoje que estamos cumprindo esse 4º ano, essa 4ª edição dessa conferência das mulheres negras, que o homem, a água, continua abrindo caminho para nós, como abriu, aliás, caminho para as nossas ancestrais, né, da África até a diáspora, a começar pela Bahia, e essa água fluindo, né, para todo, o mundo atlântico. Axé. Então, vamos fazer o Ijuba juntos. Ìbàlàwá wá fọjọ́ òní jú o, orin tàwa dọ̀la. Àṣèbà kọ́dá, èyí tó dá tiẹ̀ sórí ewé. Àṣèbà ṣẹ̀dá, èyí tó dá tiẹ̀ sílẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Ìbà Olódùmarè, aṣòrìbì ti kárí ayé. Òun lọ́ba àná, ọba òní, ọba lọ́jọ́ gbogbo.
àrí ìró àlá ọ̀gẹ́gẹ́ ọba tí gbélé ayé gún mo ṣèbà tí wáyé ọjọ́ lónìí o mo ṣèbà tí wọ̀ oòrùn mo ṣèbà Ọ̀rúnmìlà bára mi àgbọnnìrègún ọlọ́jà ẹbọra mo tún ṣèbà àgbọnnìrègún ọlọ́jà òrìbójó mo ṣèbà èṣù láàlú ọ̀dàrà bàbá ẹbọ mo tún wá ṣèbà òrìṣà ńlá ọ̀sẹ̀ rẹ̀ mọ̀gbò ẹlẹ́ta àrànjé bàbá fúnnikún tọwọ́ ẹni ọ̀sẹ́ nìkan dígbẹ́ ẹni mo ṣèbà Ọ̀ṣun ṣẹ̀gẹ̀ tí olóòyè ayùn àwẹ̀dẹ tán kó tó wẹ mọ́ oníjà òòlé mo ṣèbà Olúkòso àyànrànná bámbí arígbà ọta ṣẹ́gun ìbà ọba lúayé sànpọ̀n oníwọ̀wọ́ àdó òrùn mọ́ lóògùn kásọnù mo ṣèbà irúnwó mọ́lẹ̀ mo ṣèbà igbá mọ́lẹ̀ mo ṣèbà tó tẹ ilẹ̀ ẹ̀fẹ̀dó mo ṣèbà ọkùnrin o mo ṣèbà obìnrin lónìí mo tún ṣèbà ẹgbàágbèje òrìṣà tó tẹlẹ Brazil dó mo ṣèbà oyún inú mo ṣèbà àṣẹ ìdí mo ṣèbà onílé mo ṣèbà àlejò ìbà náà rèé o kẹ ẹ dákun kẹ ẹ jẹ́ kí ìbà ó ṣẹ torí pé tàdá oníṣẹ ló tù ú fẹ ìbà o. Tendo cumprido esta nossa IBA, vamos tentar agora fazer jus ao nosso objetivo para esta grandiosa oportunidade que nos foi dada por esse grupo maravilhoso, né, liderada por Nini Kemba Layo, para comemorar o Dia da Mulher Negra Africana, diaspórica também. Eu modifiquei um pouquinho com a permissão, né, das organizadoras para melhor adequar o tema de hoje à nossa fala. Aí só uma pequena modificação que eu fiz. Eu chamo de a yorubaianidade das mulheres de Nagotedo, o protagonismo das mulheres negras na diáspora latino-americana. A yorubaianidade das mulheres de Nagotedo, o protagonismo das mulheres negras africanas na diáspora latino-americana. Eu vou explicando a composição. Yorubaianidade, todo mundo já sabe do que se trata. O que eu consegui, né, juntar como meu modesto saber durante 30 anos de pesquisa que começou na Bahia em 1990 e de lá percorreu toda a diáspora africana, da Bahia até Cuba, Trinidad e Tobago, Venezuela, Jamaica, Barbados, Colômbia e até o próprio Estados Unidos e Canadá. Então, o meu objetivo nisso é trabalhar esse percurso da identidade, da ontologia, da epistemologia iorubá e africana na construção da identidade cultural, né, nesses países, porque a gente sabe que a identidade cultural foi o elemento fundamental para a recuperação da humanidade das pessoas negras nesses países por conta da tragédia histórica que foi a escravidão, que tirou delas a sua humanidade, ou tentou tirar delas a sua humanidade. E foi a partir da identidade cultural que os africanos escravizados e seus descendentes conseguiram recuperar essa humanidade, e isso que está possibilitando hoje essa essa disputa pela verdadeira cidadania de milhões de afrodescendentes, não somente no Brasil, mas de todo o Atlântico Negro, principalmente através também dessa recuperação da identidade cultural. Então, essa obra de 30 anos de minhas pesquisas procura analisar isso e trazer isso ao conhecimento público. E, juntamente com essa teoria da yorubaianidade, eu trouxe também o conceito da oralitura, né, que é um conceito que procura sublinhar a importância dos textos na recuperação dessa identidade afrocultural. Quando eu falo textos, eu estou falando de textos tanto de cunho oral, da oralidade,
e também de cunho escrito, porque muitas vezes no epistemicídio eurocentrada é muito comum dizer que as sociedades africanas, os povos africanos são ágrafos, não conhecem a escrita, por isso eles não teriam possibilidade de capacidade analítica, nem de ação sustentada. Mas toda a história do povo negro na diáspora desmente isso, mostra que isso não é verdade, que os povos africanos têm sim essa capacidade analítica, combativa e, sobretudo, que os seus textos permanecem. Então, esta obra trabalha com tudo isso. Então, por isso que o tema é a iorubaianidade, mas agora estou trazendo o tema também para a questão das mulheres, da mulher negra. Aí, por isso eu chamo de a iorubaianidade das mulheres de Nago-Tedo. Aí a nossa próxima pergunta é, o que é Nago-Tedo? Nago se conhece na Bahia como referência máxima aos povos africanos iorubanos que vieram da região do Golfo do Benin, né, em países que hoje se conhecem como Nigéria, Benin, Togo, Ghana, né? Essa foi o berço, a origem dos povos iorubanos que na Bahia foram e continuam sendo conhecidos como povo Nago. E devido ao seu protagonismo, a importância da Bahia na recuperação da identidade, né, africana, liderada por pessoas dessa região, a partir do século XVIII, ficou registrado na literatura do Atlântico Negro um nome alternativo para a Bahia como Nago-Tedo. Literalmente, Nago-Tedo quer dizer a terra fundada pelo povo Nago. E na literatura do Atlântico iorubano, Nago-Tedo se refere à Bahia, porque foi a primeira terra onde os povos Nago tiveram a sua segunda gênese, digamos assim. Então, a nossa segunda Ile-Ife, que quem conhece nossa obra sabe que Ile-Ife foi a origem, né, do povo iorubano. Então, a segunda Ile-Ife acontece ser a Bahia. Por isso que a Bahia ficou conhecida como a Nago-Tedo das Américas. Então, as mulheres de Nago-Tedo, a iorubaianidade, Nago-Tedo. E agora vamos falar do protagonismo dessas mulheres, das mulheres negras de forma geral, no espaço da América Latina, que formou a diáspora primária africana. Por sinal, eu tenho todo o prazer em informar que, neste momento, eu me encontro aqui em Berlim, na Humboldt Universidade de Berlim, justamente como professor de estudos da diáspora africana, que é uma nova cátedra que foi fundada aqui na Europa, justamente para estudar este importante capítulo, né, dos povos negros na história moderna. Porque, conforme eu falo aqui, inclusive, esta semana passada foi minha aula inaugural aqui na Humboldt, em Berlim, e conforme eu sempre falo, se antigamente a gente dizia que a África sem o Madagascar era incompleto, vocês sabem que Madagascar era aquela ilha pequenininha no meio do Oceano Índico, depois da África do Sul. Aí sempre dizia, antigamente, na minha época de escola primária, que a África sem o Madagascar era incompleta. A partir de 2005, quando a União Africana resolveu mudar a sua composição, o ditado mudou para que a África, sem a sua diáspora, será incompleta. Então, a diáspora africana é
conforme a União Africana, a sexta região da estrutura africana. Então, a África tem, no continente, 5 regiões: África do Norte, África Austral, África Oriental, África Ocidental, África Central, e agora temos a diáspora africana compondo a sexta região da África. Então, por isso que é importante a gente sempre levar em conta as contribuições da diáspora nas perspectivas da África e dos povos africanos nos tempos contemporâneos. Então, nesta minha fala, eu gostaria de, só porque o objetivo que me foi passado é para a gente ver, né? O tema diz resgatando o passado e construindo o futuro. Então, a gente precisa ver, porque, como diz o grande Marcus Garvey, um povo que não sabe de onde vem, nunca saberá para onde vai. Então, é graças à nossa história africana que podemos agora dizer para onde queremos ir no futuro, como povos africanos, como povos afrodiaspóricos, como povos negros no mundo contemporâneo. Então, nesse resgate do passado, eu vou trazer só aqui rapidinho um capítulo só, que diz respeito a essas, ao Nagotedu e as mulheres negras. Quem conhece bem a história da Bahia, sabe daquela história da Barroquinha, né? Que foi o berço, né, do candomblé no Brasil e provavelmente em toda a América, porque foi a partir daí que o candomblé, que os cultos africanos se estruturaram, começam a se estruturar como uma religião com todos os aparatos. Foi a partir daquela presença na Barroquinha. E porque a gente sabe que antes da chegada, né, da Barroquinha, já tinha a presença das expressões religiosas culturais africanas, mas que não foram organizadas, tal qual as conhecemos hoje. E eu sempre falo nisso, porque, conforme falou o professor Nito Kumbo, o nosso projeto no NUPE-UFBA, dentro dos cursos de línguas e culturas africanas, é para acabar com aquela disputa inútil que os antropólogos tentaram colocar, que também é um velho projeto dos escravocratas para separar os povos africanos. Quem não conhece, na antropologia do Brasil, há o negocentrismo, o bantocentrismo e toda aquela disputa. Os povos negros eram nobres, os povos bantus eram boçais, os povos isso, né? Numa tentativa de separar. Mas em Yorubá, a gente tem uma música que diz assim: mama queen, mama queen, mama queen. Mama queen, mama queen, mama queen. Ìyá ọba sọ lọ́mọ bẹ̀wù, mama queen fún wa o. Quer dizer, não procurem separar. Não procurem separar. É a mesma mãe que fabrica o tecido do algodão que cria a roupa a partir do mesmo algodão. Então, sem aquela que fabricou, que plantou algodão, que colheu algodão, não vai ter aquela que vai fazer a roupa, o vestido que usamos. Então, na diáspora, a gente sabe o quão foi fundamental a presença do povo bantu em toda a diáspora, não só no Brasil. Vá para Cuba, vá para Estados Unidos, vá para Colômbia, vá para Venezuela, vá para qualquer lugar da diáspora, porque os povos bantu foram os primeiros a saírem da África, a levarem a identidade africana para a diáspora. E o que aconteceu historicamente foi que quando chegaram os povos iorubanos, eles só continuaram, né, se integrando
dentro das possibilidades já criadas pelos povos bantus. Por isso que nós, a gente sempre salienta isso. Somos Yorubantu, somos Yorubá e Bantu ao mesmo tempo e celebramos a africana, né, no nosso trabalho. Então, aí, outro aspecto que eu queria trazer, que aquilo que eu chamo de o conceito de Akeindegbegbon, e eu vou trabalhar isso dentro da questão da barroquinha. Lembra daquilo? Parece que o professor Félix está com algum probleminha aí, né? De conexão. É isso mesmo, gente? Ou é só para mim? Eu acho que sim. É verdade. Eu tava... É verdade. Bom, o professor Félix deve ter tido algum problema de conexão. Quando nós estávamos aqui nos ajustes, ele falou um pouco para a gente que dia de sábado, às vezes, a conexão dele está na Alemanha, né? Que ele falou. E ele falou que a conexão realmente fica um pouquinho ruim. Mas, então, vamos aproveitar enquanto o doutor Félix não volta e continuar pedindo a vocês que curtam, aí dê joinha para a gente, né? Compartilhem, copiem o link, coloquem nas suas redes sociais, mandem para o WhatsApp, os grupos de família, os grupos de trabalho, os grupos de fofoca, né? É muito importante porque vai alcançar alguém que esteja alinhado aí com as nossas discussões. Tem sido um momento riquíssimo ouvir o doutor Félix, poder ouvir esse mais velho recitar o Idiúba, né? Tão perfeitamente. Agradecer aqui, vamos ver aqui as pessoas que estão com a gente, né? Vimos algumas carinhas aqui conhecidas. Nossa querida irmã Dani, que também sempre está nos apoiando, nos ajudando, nos fortalecendo. Ana Fátima, Coletivo Liga do Dendê, né? Pais Pretos presentes, Paula Brito, Suiane. E vamos retornar aqui, o professor voltou, ó, rapidinho. Okay. Pronto, voltei. Vocês conseguem me ouvir? Sim, senhor. Conseguem me escutar? Ok. Desculpem. Hoje é sábado, vocês sabem. Na Alemanha, todo mundo está na internet. E a internet que a gente usa aqui é central. Então, sábado de tarde, assim, a internet costuma cair. Por isso que eu já avisei desde o início. Mas eu já pedi a Chulalu para que segure para nós, né, a internet, para a gente poder cumprir a nossa meta de hoje, certo? Não sei até onde vocês conseguiram me acompanhar. Então, eu estava dizendo que nessa construção do protagonismo das mulheres negras na diáspora, eu falo de um conceito que eu chamo do conceito de Akeindegbegbon. Keinde, que é um nome iorubano, é um nome que a gente chama de Urukwamutonua. E quem conhece as obras, essas nossas obras secundárias aqui, o professor Nini mostrou no início, vai ver, temos todo um capítulo sobre os nomes Yorubá, aí vai entender melhor. Mas Keinde é o nome que se dá ao segundo nascido de gêmeos. Quer dizer, o primeiro que nasce de gêmeos é Taiewo, e o segundo é Keinde. E no conceito iorubano, temos uma coisa particular. Na tradição iorubana, quem nasce primeiro, mesmo com um segundo antes de outra pessoa, é irmão, é o mais velho. Então, se eu nasci às 11h59 e alguém nasce às 12 horas, aquele que nasce às 12 horas vai me chamar de irmão, meu mais velho. De onde vem o Ebome, que se conhece na Bahia, né?
Então, mas no conceito dos Ibeji, dos gêmeos em Yoruba, a gente torna isso de cabeça para baixo. Acredita-se que é o Kehinde, aquele que nasce por último, que é o mais velho. Porque no conceito iorubano a gente diz que no outro mundo, no outro mundo, a Kehinde seria o mais velho que teria enviado os seus irmão ou a irmã para ir na frente, para ir provar o mundo. Aí, por isso que, normalmente, a gente diz que a pessoa Kehinde, a segunda, não começa a descer no nascimento até ouvir o choro do primeiro que chega no mundo. Então, quando o Taiwo nasce e o bebê começa a chorar, Moa, 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 quer dizer, cheguei. Que o Kehinde vai ouvir lá do outro mundo e vai começar a vir, aí vai nascer. Então, como ele transformou Taiwo em seu menino de recado, ele é o mais velho, ou ela, no caso, se Kehinde fosse mulher. Então, o conceito de Kehinde em Yoruba é o que eu aplico nos meus estudos para o protagonismo das mulheres na Go, no Brasil e na diáspora, que chegaram por último, mas que conseguiram construir, né, aquela formatização, aquela estruturação que hoje a gente conhece como candomblé. E todos nós sabemos, graças à historiografia, né, da Bahia, a gente sabe até o nome dessas mulheres aqui em Debegão. A literatura terreiro, né, graças ao nosso professor, um termo que o nosso professor José Henrique de Freitas gosta muito, a literatura terreiro nos lembra de 3 grandes mulheres nago-africanas que trabalharam nessa reconstrução. Iadeta, Iakala e Ianasu, 3 grandes mulheres africanas que no século XVIII trabalharam para a construção do candomblé, para formatar, porque o candomblé, o CENI já vinha sendo organizado pelas outras mulheres que vieram antes delas, as mulheres bantu, dentro do batuque, dentro dos cultos de Kalundo, dentro de vários cultos. Mas essas, aqui em Debegão, essas 3 mulheres de origem Ketu, Nago, foram quem formateou o candomblé que conhecemos hoje. E a gente vê o quão esse conceito de Akende Begman é fundamental para compreender esse protagonismo das mulheres. Eu vou chamar, como eu sou, uma pessoa da literatura. Eu vou convidar todo mundo a ler a obra de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Por sinal, eu não gosto do tema, do título. Aquele defeito de cor, porque não devemos estar falando de defeito. Não devemos. Mas vamos deixar de lado aquilo. Essa obra traz justamente como sua protagonista a personagem chamada Kehinde, né? A Kehinde Begman, essa segunda pessoa de gêmeo, que foi a única que sobreviveu da perigosíssima travessa da África até a diáspora e que conseguiu recuperar toda a história, né? Não só do clã dela, da família dela, mas de toda a mulherada africana nessa diáspora. E a gente entende, quando a gente vê naquela obra, eu gosto muito da obra porque a autora, Ana Maria Gonçalves, conseguiu, né, recuperar toda a trajetória, não de uma só pessoa, mas de todas as mulheres negras, militantes, conscientes, inteligentes. Então, a personagem Kehinde da obra de Ana Maria Gonçalves não é só uma pessoa, embora ela, no final, tentou até colocar ela como a famosa mãe de Luiz Gama, né?
Mas a gente sabe que essas personagens históricas, muitas vezes, são uma aglomeração de várias personagens que, através do tempo, tiveram um protagonismo importante na construção da personalidade. E é isso que a gente está comemorando hoje, no Dia da Mulher Negra, Africana e Diaspórica, que é a nossa celebração de hoje e de amanhã para culminar, né, nessa grande festa nossa. Porque o protagonismo não é só de uma só pessoa, de uma só mulher, mas de todas elas, né? Por isso que quando a gente vê Kehinde, a gente já vê ela através da mãe dela, da avó dela, com quem ela viajou, né? Com quem ela aprendeu todos os segredos que ela teve, né? E que ela conseguiu levar para a diáspora para poder recuperar a sua humanidade, para poder chegar aonde ela chegou, com toda a sua linhagem, representando tão gloriosamente as mulheres negras e o povo negro na historiografia da diáspora. Então, nela eu vejo nela o cúmulo desse protagonismo da mulher negra que chegou na diáspora em condições adversas, extremamente adversas, mas que conseguiu superar, né, toda a adversidade para se impor, né, como uma personagem, como uma pessoa humana, como uma pessoa com capacidades intelectuais, né, capacidades organizacionais, capacidades de empreendedorismo. Hoje eu quero celebrar o empreendedorismo das mulheres negras, a partir, né, das nossas ancestrais, né, que estão lá hoje tão bem representada nas Baianas de Acarajé. Quem conhece minha obra de 2006, Peregu e Outras Fabulações da Minha Terra, eu fiz, inclusive, um conto Yorubá africano que eu adaptei para justamente fazer homenagem a essa categoria das mulheres negras africanas, representada pelas Baianas de Acarajé, onde eu trouxe aquela música muito gostosa que a gente cantava na minha infância, para a gente ganhar brindes, presentes de acarajé das mães, né, vendedoras de acara, que a gente, porque quem lê aquele conto vai entender que quando qualquer mulher de acarajé ouve a criançada cantando para ela, talonque yala cara chere, yala cara talonque yala cara chere, yala cara unta sansa si mínimo, yala cara ore gudu si milofun, yala cara talonque yala cara chere, yala cara talonque yala cara chere, yala olùkọ́ pé yá alákàrà ṣeré ìyá alákàrà níyì ń pè yá alákàrà ṣeré ìyá alákàrà níní ń pè yá alákàrà ṣeré ìyá alákàrà sàbádọ̀ ń pè yá alákàrà ṣeré ìyá alákàrà bàyíyá ń pè yá alákàrà ṣeré ìyá alákàrà ó ń ta sánsán sí mi nímú ìyá alákàrà ó rẹ dòdò sí mi lọ́fun ìyá alákàrà. A gente sabe, quando a gente cantava aquilo para as mães vendedoras de acarajé, que a criançada queria um brinde. Aí elas já sabiam, elas iam nos dando presentes de acarajé para a gente matar nossa fome. Então, o protagonismo das mães ancestrais das mulheres negras e Nagotedô começou por aí. E de lá, hoje a gente vê o quão é fundamental, né, isso na vida não só das mulheres, mas também dos homens do Brasil, da diáspora toda, das Américas, na reconstrução da humanidade negro nesses territórios todos. Então, vamos continuar nos inspirando nesses protagonismos das mulheres, né, a partir dos projetos, né, aquilo eu sempre chamo o projeto iniciado pelas mulheres africanas na diáspora, daquilo que eu chamo da
afrofelicidade. A afrofelicidade, para mim, é aquilo que permite ao negro ser feliz. Não quer dizer, passa também, mas não é mais aquela coisa de o negro ter uma felicidade triste, não. A verdadeira felicidade do negro está nos valores que ela traz, que possibilita hoje os negros na diáspora a disputarem até o poder, a questão do poder, a cidadania hoje, para a gente poder nos afirmar, dizer, eu sou negro, eu sou África, eu sou Bahia, graças, sim, a todo esse protagonismo que já vem de longe e que nos empoderam. Então, comemorando esse empoderamento dentro da afrofelicidade das mulheres, que vamos continuar fixando o nosso olhar no futuro para conquistar a cidadania preta, a cidadania plena para qualquer pessoa negra, afrodescendente, não só no Brasil, mas em toda a diáspora africana. Axé. Eu vou parar aqui, concluir assim minha fala, né? Encerrando, né, com essa homenagem da música de Yalacara, só para abrir o pano para as nossas discussões. Talum e Yalacara, xere e Yalacara, talum e Yalacara, xere e Yalacara, unta soso si minimo, e Yalacara, o redudo si milofun. Yalacara. Muito axé para vocês. Viva o projeto, viva a Nini Kemba, viva as mulheres negro-africanas da diáspora brasileira e de todos os quilombos das Américas e do nosso mundo contemporâneo. Axé. Adúpẹ́, olùkọ́. Professor Félix, que deleite ouvir sua fala nessa manhã. E a orientação, né, feita pela sua fala também. Eu tô aqui ouvindo sua fala e pensando em muita coisa. Eu queria fazer uma digressão, voltar um pouquinho, falando de Salvador, no século XVI, onde os portugueses eles começam a povoar Salvador com os portos, principalmente os portos de Cachel e de Gorée, na atual Guiné-Bissau e Senegal, né? Então, Salvador vai ser povoada com africanos dessa região, né, em primeira mão. Em seguida, os portugueses começam a negociar, a trazer africanos da África Central. Então, você vai ter aí Angola, Congo, toda aquela região que vai realmente povoar, né, o Brasil até hoje. Mas aí no século XIX, no final do século XVIII, no século XIX, a gente vai ter essa chegada de africanos da África Central, da África Ocidental. Então, Salvador, a partir do final do século XVIII e século XIX, vai ser também povoada, grandemente povoada, por variados povos, né? Que falam línguas como as línguas B e o Yorubá e diversas outras línguas, né? Então, a gente vai ter uma chegada, por exemplo, de cultos africanos novos aqui em Salvador, que eu costumo brincar bastante com algumas comparações, né? Por exemplo, quando os nossos ancestrais iorubais desembarcam em Salvador, eles encontram outros africanos, nossos ancestrais, que já estavam aqui cultuando Hongolo, que é o arco-íris para o povo Ndongo, né?
Então, o povo Ndongo estava aqui em Salvador cultuando o Rongolo, que é o arco-íris. E os nossos ancestrais também, iorubais, desembarcam aqui e veem que já existe o culto para Oxumaré, né? Então, você tem o encontro de cultos muito semelhantes, que chegam de regiões distintas do continente, e aqui eles se complementam mais uma vez, né? Então, você vai, inclusive, perceber que durante os cultos de Oxumaré, costuma-se saudar Oxumaré com um grito que se usa normalmente na terra do Daomé, né? Que é o arroboboi, que é uma saudação para o rei, né? Quando o rei passa, você normalmente grita o arroboboi. Então, você tem aí uma junção de nações, uma junção de povos em Salvador, que fazem com que a gente tenha essa cara multi-africana, extremamente interafricana. Professor, dentro desse espelhamento de junção e de reencontro dessas Áfricas que eu acabei de fazer, eu trago uma outra questão, né, que tem a ver, puxando a comemoração que a gente está fazendo aqui, que é o Dia da Mulher Africana. Então, vamos falar um pouquinho da matrilinearidade, que é algo muito forte em algumas culturas africanas, falando, por exemplo, da cultura Ndongo, da cultura Congo, onde você vai encontrar, por exemplo, no Candomblé, uma estrutura matrilinear também muito bem estabelecida. Só que, aí é a pergunta que eu queria te fazer, professor. Como é que você consegue explicar essa tradição da matrilinearidade em algumas casas tradicionais nagôs de Salvador, de tradição iorubá de Salvador, da mesma maneira que você vai encontrar nas tradições anteriores, como as tradições do povo Ndongo, que também é muito forte, onde você tem casas ainda que, basicamente, a predominância é de mulheres, né? Enfim, você vai encontrar isso também nas casas iorubás de Salvador. E eu queria aproveitar essa minha pergunta e já complementar com a pergunta da Aninha Horácio, que ela pergunta aqui qual é o papel da Iá na cultura iorubana. Então, essa minha pergunta, juntando com a Aninha Horácio, como é que o professor poderia explicar essa iorubaianidade, onde você tem a mulher também como centro e como linhagem dentro das casas tradicionais de Candomblé. Por favor, professor. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. E, na verdade, as duas perguntas estão completamente ligadas. Primeiro, a pergunta sobre a matrilinearidade, que vem da mata, né, da mãe, e a questão da Iá na visão do mundo iorubano. Eu vou começar primeiro pela parte mais generalizada, que é a questão da Iá mesmo, da mãe, da feminidade, do matriarcado, da identidade da mãe. É muito comum a gente ouvir, e a gente passa muito tempo tentando corrigir isso, quando as pessoas pensam da África como uma única só. África é plural e diversa na sua identidade, na sua concepção do mundo, na sua cosmovisão, né? E essa pluralidade da cosmovisão africana é o que torna possível a valorização dos matriarcados, ao mesmo tempo que valorizamos em outros cantos os patriarcados, né? Mas mesmo a tradição iorubana, os povos iorubanos, não sendo um povo de raiz matriarcal, quer dizer, não praticamos o matriarcado, como se conhece em algumas tradições, algumas culturas, onde
o matriarcal, a raiz matriarcal é a raiz predominante. Para o iorubano, é a raiz do pai que predomina, porque é o pai que dá nome, oriki, identidade e todos os direitos ao indivíduo, na tradição iorubana. Mas mesmo nisso, não podemos subestimar a presença, o protagonismo e a centralidade da mãe, da mulher, né? Então, é muito comum e é muito fácil para a antropologia eurocentrada dizer, não, nas sociedades patriarcais, os homens oprimem as mulheres, ponto, né? Porque é isso que fundamenta todo o argumento, todo aquele militarismo do feminismo ocidental e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim, que a identidade do indivíduo nunca será completa só pela raiz do patriarcado. Em Yorubá, a gente diz que é impossível para um pássaro voar com uma asa só. E por isso a gente está dizendo que a gente fala assim, que é impossível para uma pessoa ter linhagem de pai sem ter linhagem de mãe. Então, por exemplo, quando me perguntam, de onde você é? Eu costumo dizer, eu sou Otunfe e Osife. Quer dizer, eu sou de Ile-Ife, pelo lado direito e o lado esquerdo. Quando a gente fala Otun-Ossi, a gente está falando do equilíbrio. O lado direito seria o lado do pai e o lado esquerdo seria o lado da mãe. Então, quando a gente diz Otun-Ossi, é a junção dos dois lados. E é isso que toda a sociedade africana entende, dentro da sua organização temporal, política, religiosa. É só a antropologia eurocentrada que tenta compartimentalizar isso, dizer, no patriarcado, os homens comandam e oprimem as mulheres. E no matriarcado, eles querem fazer o inverso. Só que isso nunca existe. Até no próprio matriarcado, por exemplo, nas sociedades Fanti Ashanti de Ghana, onde eles praticam o matriarcado. Na verdade, quando a gente estuda esse matriarcado, a gente sabe que sem a participação dos homens, esse matriarcado também não funciona. Inclusive, o que o matriarcado de lá em Fanti Ashanti implica é que é o tio materno que é a autoridade máxima na vida de uma pessoa, e não o pai ou o avô paterno, mas o tio materno. Então, essa autoridade do matriarcado da linha da mãe, que ele ou ela traz, é exercida pelo irmão da mãe e não pela própria mãe. Então, ainda volta às mãos dos homens, só que é da linhagem da mãe, matriarcal. Então, existe muita confusão em torno desses conceitos de matriarcado e patriarcado, que a epistemologia ocidental tenta detupar a seu favor para continuar a dizer os povos africanos não são organizados, eles oprimem a mulher, eles não entendem quer dizer, a modernidade, isso, aquilo e tal. Então, não é bem por aí. Quem lê as nossas obras, os nossos textos, sobretudo a série Kodara, que o professor Niyi teve a bondade de mostrar no início dessa fala, vai ver o quanto vem repetidamente a importância da mãe da ilha na sociedade iorubana, que sem ela nada funciona. Eu vou dar só um exemplo. Quando uma pessoa tem um problema espiritual, de ordem existencial ou não, na sociedade iorubana, e ela precisa fazer o que chamamos de bori. Todo mundo na Bahia também sabe o que é bori. Quando a gente faz o bori, o elemento principal, a pessoa principal que é adorada no bori é a mãe.
é a mãe. Por isso que o lado da mãe, que é o lado esquerdo, a começar pelo dedão do pé esquerdo, que representa a mãe, quando a mãe não está em vida ou quando ela está ausente, é para mostrar que sem ela, nada possa ser feito para ajudar aquele filho. Em Yorubá, a gente tem vários provérbios e ditados que fundamentam isso. A gente diz, Orixabi Yausi, Taloje Fomolomoleko, que não existe orixá tão potente, tão poderoso quanto a mãe da gente. Ela é a primeira orixá. Se a gente vai no Oduifa, o Gunderi já fala disso. A primeira ente que nos protege, além do ori da própria pessoa, é o ori da mãe da gente. Então, é fundamental o lugar da mãe, o lugar da mulher para qualquer culto, para qualquer organização política, econômica, religiosa do mundo iorubano. Agora, voltando para a matrilinearidade, que hoje é a prática comum, né, em muitas casas de candomblé. Eu sempre digo, quando a gente fala da diáspora, a gente tem que respeitar que a diáspora também, ao longo desses 350 e tantos anos de existência, tem direito às suas tradições. Então, o matriarcado acontece ser uma das tradições que evoluíram na diáspora. Tiveram suas origens, podem ter havido alguns equívocos nessas origens, mas hoje ela está bem implantada como uma tradição africana na diáspora. Então, e a gente sabe, inclusive, toda essa história que acabei de contar sobre Yakala, Yadeta e Anasu, mostra essa parte fundamental do protagonismo das mulheres na construção da identidade afrodiaspórica. Então, é justo e correto que a gente tenha uma liderança feminina nas casas de culto, de candomblé, de orixá de Nquisi, até de caboclo. Porque, desde o início, a gente sabe que dentro do sistema escroto, que foi a escravatura, a mulher foi fundamental para quebrar muitas das amarras que tentou tirar a humanidade dos africanos escravizados. Então, a preeminência da mulher hoje no matriarcado do candomblé não deve ser visto como uma aberração, mesmo ela não tendo, para algumas pessoas, uma correspondência absoluta nas tradições africanas contemporâneas. Da mesma forma que eu falo que, em questões do idioma, o idioma africano que se usa no candomblé, na diáspora, não precisa ser inferiorizado diante do idioma corrente africano usado na terra africana. Por isso, quando eu falo do idioma iorubano na diáspora, eu falo da língua yorubaiana, que tem também seu direito de ser língua, com toda a sua estrutura que tem, e que faz dela diferente da língua iorubá, que é falada no continente africano. Então, é esse mesmo respeito que faz com que a liderança do matriarcado das mulheres nessas linhagens do matriarcado no candomblé tem que ser respeitada como algo que tem sua história, sua trajetória e sua razão de ser, e que precisa, né, ser aceita como tal, sem a gente tentar, mas na África, nas casas de orixá, a gente vê homens liderando. Não sempre. Quando vocês vão, inclusive, para a sociedade iorubana com todo o seu patriarcado, a gente vê também a preeminência da mulher nas tradições. Nos cursos de Xangô, ser uma Iá Xangô, o Babá Xangô não pode exercer sua autoridade.
entendeu? E num culto aos babegos, sem a Iagan, ou Alagba, Babamaiwo, não pode exercer sua autoridade. Por isso que a gente canta nos cultos de Egungun, Ebawanyi, Iagan, Ebawanyi, Ebawanyi, Iagan, Ebawanyi, gbogbo ọ̀jẹ̀ tó wà lókè yìí, Ebawanyi, Iagan. Quer dizer, a primeira ijuba, saudação que é feito no culto de Egungun é para Iagan, que é a mulher conhecida no Brasil como Iegbe, né? Que é a mulher presidenta do culto. Ela, sim, claro, não vai entrar no bosque sagrado de Egungun, mas sem a presença dela, como sustento de toda a estrutura de Egungun não vai sobreviver. Então, é por isso que nós, por exemplo, no Yorubanto, a gente tenta desconstruir tudo isso, que não há categorias absolutas, que a África é isso, a África é aquilo. Isso existe na África. Então, se existe diferente na diáspora, está errado. Isso não existe. Para a gente entender bem, a gente tem que contextualizar e saber que tradição evolui através do tempo e a sua autenticidade é verificada através do tempo, da sua história. Então, não sei se isso, de alguma maneira, responde à ansiedade do meu irmão Nito Kumbo ao colocar essa pergunta e também a nossa querida que colocou a outra pergunta sobre IA. Obrigado. Com certeza, Locó. Muito obrigado. Essas trocas, elas realmente são preciosíssimas, né? Você estava falando sobre, estava respondendo, e você você falou um trecho em Yorubá, que fala sobre não existe orixá como né? Como a mãe. Nem o orixá como a mãe, né? E aí eu lembrei que tem uma música que eu conheço de uma cantora nigeriana que canta Eba mentira fuma mami orixá biaú kosilae. Então, justamente... É isso. Exatamente. O professor... Inclusive, na tradição iorubana, as mães têm muita preeminência sobre os pais dentro da família, né? Tem uma música, a música já tem mais de 10, 12 anos agora, mas ela é atualizadíssima e nós homens não gostamos quando as crianças cantam isso, porque só elogia a mamãe, né? Que aí vai, mami, oh, apelaye, mami, oh, ajẹwọmọ, ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ afọlójú, akànlápá kò sẹ́nu tírélà akutué, né? Quer dizer, está celebrando a mãe. E quando você escuta toda a poética daquela música, é uma homenagem espantosa à mãe. E nós, homens, os pais iorubanos, por exemplo, a gente tem a maior inveja das mães, das mulheres nessa coisa, porque a gente diz que tudo que as crianças lembram, os filhos lembram, é para elogiar a mãe, é para comemorar ela nos dias das mães, é para dar presente, e quando os filhos têm dinheiro, ficam ricos, pensa primeiro na mamãe do que pensar no pai. E tem até um protesto na internet que um homem iorubano diz: olha, eu estou cansado de nós pais iorubanos sermos preteridos sempre. E que o único momento que os filhos lembram da gente é quando a gente morre. Aí eles cantam Atibe Babarele, Atibe Babarele, Atibe Babarele. Quer dizer, já levamos o pai para casa, já levamos ele para casa, que é uma metáfora para o enterro do pai, que é só no enterro do pai que os filhos lembram de cantar uma música bonita para o pai, que não cantam ele como canta a mãe no dia a dia. Então, isso mostra para vocês esse posicionamento fundamental.
da mãe na cultura iorubá. Sim. Ô, professor, eu vou chamar a Nini agora, mas antes de passar para a Nini falar sobre as perguntas do público, eu só vou fazer mais um comentário. Já que a gente está falando da mãe, só mais um comentário. Falando da mãe e da iorubaianidade e dessa língua que a gente preserva aqui, como você acabou de falar. Minha mãe, né, Yami, minha Iá, ela que me ensinou uma palavra que você acabou de falar na sua fala, sobre Kende e Taiwo. Eu tive 5 tios que eu não conheci, porque eles faleceram quando pequenos, né? E esses 5 tios, 3 deles, os nomes deles eram Taiwo, Kende e Doum. E foi minha mãe que me ensinou essas palavras aqui em casa. Foi minha mãe que me ensinou. Minha mãe que cresceu analfabeta, uma mulher que cresceu analfabeta, ela me ensinou a minha cultura iorubá, que ela tinha dentro de casa. Entendeu? Então, eu tive 3 tios que eu não conhecia, que chamavam Taiwo, aqui em Salvador. Olha a riqueza e a força da nossa permanência iorubá aqui na Bahia. Não é, professor? Fantástico. Com certeza. Obrigado. Nini, temos as perguntas do público que a gente possa fazer para o professor Félix. Bom, agradecer, né? Porque estamos aqui cheias, né? E cheios dessa presença do professor Dr. Félix. É muito importante, mais uma vez, escutar, ouvi-lo, trazer mais conhecimento para nós. E também agradecer o respeito que o professor reconhece e tem, né, com os nossos próprios movimentos aqui na diáspora, né, na diáspora da Bahia, como a gente construir os nossos próprios dispositivos de luta, né, entendendo as nossas origens, e os terreiros de Candomblé foram e são até hoje espaços muito importantes para a gente estar sempre resistindo, e não só resistindo, né, mas vivendo mesmo a partir desses conhecimentos da diversidade da cultura africana, entendendo como essa interafricanidade pode conviver, né, viver e conviver e dialogar com a nossa identidade nesse território, né, da Bahia também. Então, muito, muito, muito obrigada, professor Félix. Vai ser muito importante para nós escutá-lo sempre aqui, voltar a essa gravação e escutá-lo muitas vezes para estarmos continuando aí nas construções. Bom, temos aqui, eu vou dizer aqui, eu vou me atrever a responder, porque Mi já respondeu aqui, que foi uma pergunta porque a gente falou aqui no início sobre o grupo de pesquisa, né, Iorubanto, da UFBA, e o Pais Pretos Presente perguntou sobre a participação, e é um grupo interno, não é isso, Mi? É um grupo interno, então só quem participa realmente é quem está ali, os estudantes, os professores da UFBA, então ele é realmente um grupo interno. Então, não é aberto para todo mundo. Bom, Mariana Dias pergunta ao professor Félix o nome da música. Bom, na hora que o senhor estava cantando, o senhor cantou alguns oris, não foi? Algumas músicas. E, do Acará. Diga aí, Acará. pronto. Só um momento, eu vou... Só um segundinho. Eu até já aprendi como canta a música. Muito linda. Essa mesa vai ficar gravada, todas as lives, todas as mesas vão ficar gravadas. A música que eu cantei sobre a vendedora de acarajé está nesse CD, que é o CD da própria obra Peregum e Outras Fabulações da Minha Terra, que foi produzido, inclusive, com apoio do Faz Cultura, né, da Secretaria da Cultura da Bahia. E está disponível na Bahia, no seu original, porque quando o livro foi publicado em 2006, a Fundação Cultural Palmares resolveu transformá-la num livro de apoio para a implementação da Lei 10.639, sobre o ensino da língua e cultura africanas.
Então, o livro teve uma impressão especial que foi distribuído para as escolas. E quando começou a ser usado, os professores reclamaram que precisavam dominar os cantos em Yorubá. E o governo financiou a produção desse CD. Então, esse CD está disponível. E aquela música é a música de número, deixa eu ver aqui, de número 22. A música de número 22 dessa coleção, né, é o que tem. Então, quem tiver interesse, pode falar comigo no privado e a gente vai ver como disponibilizar. E o produtor do CD é J. Veloso, o nosso querido J. Veloso, que é um grande cantor-compositor na Bahia. Ele foi o produtor da música. E, então, quem tiver interesse, pode procurar. E o conto que tem a ver com isso também está na obra do mesmo título, Peregrino e Outras Fabulações da Minha Terra, publicada pela Edufriba em 2006. Certo? Pronto, maravilha. Então, respondido e ampliado para a gente, né? Porque a gente já sabe aí que pode falar com o professor e adquirir aí essa obra. Eu tenho certeza que está excelente, né? Maravilhosa. Bom, temos também uma pergunta da Thaisa Ferreira. Eu vou pedir a quem está aí por trás, orientando a gente, para colocar aqui depois o IG do professor Félix, que a gente vai fixar aqui na tela também, o Instagram do professor Félix, e vocês vão poder ir lá. Mas lá no nosso Instagram, Conferência do Dia da Mulher Africana, nós estamos fazendo lá uma série de stories, né? Uma das nossas organizadoras, a Thaisa Ferreira, está fazendo uma série de stories, e a gente sempre está marcando lá também o IG do professor Nitokumbo Monazambi e do professor Dr. Félix Ayomi Dire, tá? Então, se lembrem disso também. Certo? Thaisa Ferreira pergunta para o professor Félix como nós podemos pensar estratégias para a construção do nosso futuro, né? Pensando aí, nos considerando enquanto um povo, o resgate aí das nossas tradições. Então, como é que a gente... o senhor, com tudo que o senhor vem construindo, fazendo, os espaços que o senhor vem acessando, né? Qual seriam as orientações que daria para nós que estamos chegando agora, para nós jovens, né? Que temos o senhor como referência, quais são os caminhos possíveis que o senhor entende que nós também podemos trilhar, acessar para a construção de estratégias de autonomia aí do nosso futuro, enquanto povo africano no mundo, na diáspora. Obrigado, Thaís, por essa pergunta. E eu vou dizer, quer dizer, na mesma linha que a gente vem falando, que já temos grandes exemplos. E, quer dizer, a gente acabou de falar da Yalakala, das baianas de Acarajé e todas essas qualidades, né, que elas representam. Então, a história do protagonismo negro, que teve a mulher negra como uma grande impulsora, sempre nos dá essa possibilidade de a gente voltar atrás para ver modelos fabulosos. Por exemplo, quando hoje a gente fala em afroempreendedorismo, a gente esquece que não é uma palavra nova. Claro, a epistemologia eurocentrada, todas aquelas coisas do sucesso do movimento vai dizer, o afroempreendedorismo, ou essas coisas do empreendedorismo são coisas do século XXI. Mas não, já vem de muito, muito tempo atrás, e um dos maiores protagonistas era o povo negro. Não só na Bahia, no Brasil, mas também em Cuba, em Trinidad. Subsistia desde o século XVII um sistema chamado Esusu. Esusu, em Trinidad, eles chamam simplesmente de Susu. O Esusu era aquela coisa que ficou conhecida como a caixa mútua,
que ainda subsiste até hoje nas Irmandades Negras, que foi, na verdade, o primeiro núcleo do empreendedorismo negro. As pessoas escravizadas na época se organizavam, juntavam seus recursos. Por exemplo, quem ganhava 10 reis por semana pode contribuir 3 reis, 4 reis, e aí todo mundo junta seu dinheiro e no final da semana todo o dinheiro de todo mundo é colocado nas mãos de um membro do grupo, que vai poder fazer uso desse dinheiro de toda a comunidade para algum projeto individual. Com isso, muita gente comprou sua alforria, muita gente comprou a alforria de membros de sua família, e muita gente também construiu suas empresas, né? Suas barracas nas feiras, suas coisas, e afinal teve gente que comprou casas, terreno, e isso foi o sênior, o núcleo do afroempreendedorismo na diáspora. E hoje precisamos investir cada vez mais nisso. Nós sempre ficamos muito tristes quando a gente vê que hoje, no mundo globalizado, a gente fala em que comida chinesa, comida japonesa, coreana, indiana, comida até americana, a gente sabe que existe, né? E você tem toda uma rede de franchise sobre isso. Os Kentucky Fried Chicken para os americanos, toda a rede hoje com comida chinesa e tudo. E muitas vezes, até nós, enquanto negros, na hora da fome, a gente facilmente patrocina essas redes. Mas está na hora da gente também fortalecer a nossa rede de comidas africanas, de comida keniana, comida iorubana, comida kikongo, porque tem tanta variedade na comida africana que poderia alimentar o mundo por mais séculos e séculos. Então, e a mesma coisa tem a ver com todos os setores da economia, desde a beleza, né, a estética, até a educação. Cadê as escolas negras, as universidades negras, os institutos negros que têm posicionamento para negros, que favorecem os negros, para que as pessoas negras pudessem se reunir e conseguirem, né, se autofortalecer, respaldar. Então, esses são os caminhos. A gente já teve os bons exemplos nas ancestrais negras, nas Yakalaiadeta, Yanaçu, nas grandes Yalorixás, grandes personagens que temos. Agora está na hora da gente também continuar com isso. O cinema negro, a gente tem que empreender as pessoas, usar os talentos que temos, promover as nossas coisas, e isso vai abrindo cada dia mais caminho. Hoje a gente tem todo orgulho nos nossos ídolos contemporâneos, Lázaro Ramos, que está lá fazendo grande coisa, todas as nossas personagens no cinema, na telenovela, no mundo da economia. Aí vamos ter que continuar com isso. No mundo da política, temos que ter nossas referências apoiadas pelo nosso povo para que o poder também seja garantido nas mãos de pessoas negras. Isso que é o caminho do futuro, isso que vai dar o cúmulo dessa afrofelicidade que eu vejo como o nosso maior incentivo para podermos nos celebrar enquanto seres humanos, enquanto gente humana com um propósito nessa vida. Obrigado. O professor, o Sussu, de Trindade e Tobago, que você falou agora há pouco, ele é uma estrutura que a gente também tem aqui na Bahia, né? Eu não sei a nível de Brasil inteiro como que é, mas, inclusive, a gente chama aqui no Brasil de caixa, né?
Então, você tem hoje, né, essa estrutura de cooperação dentro da comunidade, né, dentro do nosso povo, onde para que a gente consiga alcançar alguns objetivos que são difíceis por conta de questão de limitação mesmo financeira, a gente faz os grupos onde periodicamente, né, tem um período onde todo mundo contribui para que a gente consiga alcançar algum objetivo que a gente não tem possibilidade normalmente por conta dos poucos recursos, né? E, inclusive, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, em Nova York, que ele é bisneto da fundadora do primeiro banco negro dos Estados Unidos. E a gente conversando sobre a fundação do banco, no começo do século XX, ele me falou também sobre o banco começou com essa mesma estrutura, exatamente essa mesma estrutura. E é uma família, a família dele de Nova York é uma família jamaicana. Então, essa estrutura na Jamaica também é muito forte. Foi da Jamaica para os Estados Unidos. Então, a gente vê aí, no caso, já 3 lugares, 4, né? Estados Unidos, Jamaica, Trinidad e Tobago e Salvador. Então, essa diáspora aí bem conectada nessa estrutura de fortalecimento para a aquisição né, das nossas coisas, né? Maravilha, hein, professor? Eu quero dizer que o meu sacerdote, o meu Aô Quequerê, botei aí na tela, ele hoje está aqui, ou passou por aqui, mas deixou aí uma mensagem, desejou bom dia, Carol, né, pediu a bênção para o senhor, aborou a boiabuxé, babalau omidirê, Ibao no tocumbo, e a do pé veio aqui nos prestigiar, ele que também participou numa mesa junto com o Babalaô e Facundaió, né, que é o Babalaô da nossa comunidade, da nossa EBE, e a EBE Orumila Ati Obatalá da China e Facundaió, do qual eu sou uma Aborixá, uma Omoquequere Oxum e Exu Odara, e o Babai Fatolá Fatorim Léo Luquemi é o meu orientador, o meu sacerdote, e passou aqui, ele também fez parte de uma mesa em 2021 com a gente, junto com o Babalaô e Facundaió, e foi muito importante para nós também. E a gente sabe que o senhor tem relações com ele, de muito respeito, de muita troca também. Então, fiz questão de registrar aqui a passagem dele, né, para o senhor, e porque é o meu sacerdote, a gente deve reverências, né? Já falei aqui com ele também nos comentários. Bom, Mariana, ela vai trazer... Oi. Só aproveitando a sua menção a pessoas que estão aqui na nossa live, na nossa conferência, eu só queria... tem muitas pessoas aqui, eu queria só dizer as boas-vindas e mostrar o meu agradecimento à professora Tânia Sanders, da Universidade da Flórida, que também deu um alô aqui nos comentários, né? Muito obrigado. Tânia Sanders. Que bom. O comentário aí dela. Tânia Sanders. O comentário aí dela também, né? Seja bem-vinda, professora. Que bom. Já quero contato. Para trocar quem não conhece. Né? Muito bem, todo mundo comentando, agradecendo, dizendo o quanto é incrível ouvir o professor Dr. Félix Ayomidirê, né? Enquanto o professor falava a questão do cinema negro, o irmão aqui do Pais Pretos Presentes, do coletivo lá do Rio de Janeiro, comentou também que nós não temos, né, nas escolas cinema negro, e aí, olha como as coisas culminam, né? E logo após a gente tem um comentário da escola comunitária Maria Gregória dos Santos, vou até botar aí na tela, né? Que é uma escola comunitária que está localizada aqui em Salvador, professor, e que é uma escola que tem alguns anos de funcionamento e ela tem um projeto político-pedagógico pan-africanista, né? Tem construído aí um caminho. É a primeira escola em Salvador, e eu não vou me arriscar a dizer no Brasil, porque a gente sabe que tem muita gente nossa fazendo muita coisa, mas aqui em Salvador é a primeira escola que tem um projeto político-pedagógico pan-africanista, né? E a nossa irmã Beth, que está à frente dessa escola, na construção, está aí esses anos construindo, né? A gente sabe que cada pedacinho ali a gente vai colocando, a gente vai aprendendo, a gente vai construindo, mas o importante é fazer,
né? E o senhor trouxe aí grandes referências para a gente, agradecemos a resposta que o senhor trouxe para a Thaisa Ferreira. A Mariana Dias traz uma questão importante, também faz uma pergunta, a gente vai finalizar com esse comentário e pergunta da Mariana, né, porque a gente já vai lá 1h30, eu acho, se eu não me engano, já vai dar meio-dia aqui em Salvador, né? Ela diz assim: tenho me sentido muito presa aos estudos antirracistas e não quero que o resgate à minha ancestralidade seja por meio da dor. Quero conhecer mais de onde vim. Sou nova nos estudos afrocêntricos. Então, ela botou essa pergunta, vai para o professor Félix, ou para o professor Nito, como Monazambi, e para a Nini, que sou eu, né? O discurso, doutor Félix, o senhor sabe, acompanha, né? E a gente que está chegando agora, a gente que é uma nova geração, apesar de que eu não sou novinha não, viu? Eu tenho essa carinha assim de 20 anos, professor, mas eu já tenho 40 anos, viu? Eu já fiz 40 anos, já sou coroa, então, mas continuo me sentindo uma bebezinha, né, em busca dos meus mais velhos que construíram e que, com certeza, são um exemplo para mim. Então, o discurso muito forte aqui, né, do antirracismo tem criado uma cortina de fumaça, né, diante das reais necessidades que nós temos enquanto um povo preto, pensando enquanto nação. Então, são muitas distrações, muitas armadilhas que vêm sendo colocadas pelo próprio sistema, né, pela própria estrutura, e o racismo tem se beneficiado do que tem sido vendido para a gente como luta antirracista, contra a construção antirracista. Então, os jovens precisam muito de uma orientação firme, focada, de fato, porque a gente tem exemplos desde do continente africano, das lutas no território geográfico do continente, até as nossas construções diaspóricas, de quilombo, de terreiros de candomblé, né, de comunidades de mulheres rezadeiras, né, sambadeiras, oleiras. Então, essas pessoas construíram sem precisar ter um discurso, né, um termo bonitinho para estar usando na hashtag do Instagram, e ter um discurso que, na verdade, não agrega, na verdade, acaba não sendo comunitário nem coletivo. Então, muita gente nos procura para dizer o quanto que essa falsa luta antirracista não tem suprido, né, muitas das nossas necessidades. E a gente vai buscar nas nossas referências antigas, que não tinham isso, né? E aí ela pergunta quais fontes vocês recomendam para quem quer conhecer a história africana do início, né? A nossa diversa história africana, que é composta por uma diversidade, mas que também de uma unidade. Quando a gente vai estudar valores civilizatórios africanos, a gente vê essa interafricanidade, o pensamento, o modo de ser está no mundo dos Yorubá, e o modo de ser está no mundo dos Bantu, dos Mandinga, né, dos Malgache, do Madagascar. A gente vai ver que existe também uma unidade, uma forma de pensar ali que dialoga, que não é igual, mas que dialoga numa mesma perspectiva de valores, de base, né? Então, a gente percebe muito isso. E como eu estudo oralidade africana, vejo muito o Baba King, por exemplo, ele cita o Amadou Peteba, né, que faz parte, quando vivo, né, fazia parte do povo Fula. E eu acho que o professor, ele ficou travado. Ele está travado, né, gente? Tá. Tá travado, mas eu vou dar continuidade. Só para saber se a internet, se é a minha ou a dele, caiu. Então, Mariana, né, já que a pergunta vai para nós dois, então a gente não tem outro caminho a não ser fazer o Sankofa, olhar para trás, né? E nós estamos todos os dias trazendo essas referências. Então, a nossa conferência trouxe algumas referências desde 2020 para nós, algumas referências para nós. Eu que sou da área da educação, da arte, da cultura, estudo oralidade africana, sou contadora de histórias pretas, então estudo
os Djeli, que são os homens memória do povo mandinga. Então, a gente tem aí o Sotigui Koiatê, o Amadou Apetebá, né? O próprio professor Dr. Félix, que vai trazer o conceito de oralitura, que eu tenho estudado, para trazer para a minha oficina de contação de histórias também. A gente tem também a Leda Martins, que vai trazer também, vai discutir oralitura a partir dos congados, da representatividade cultural dos congados, né? A gente tem o professor Carlos Moa, a gente tem o grandíssimo Marcos Garvey, né? Um grande ancestral que a gente precisa estar sempre estudando, se referenciando, e o Sheikh Anta Diop, né? Para mergulhar aí em vários aspectos da cultura africana. A gente tem a Paulina Chigiani, a socióloga Oyeronke Owemi, e muitos outros mais velhos. Primeiro, vamos fazer, gente, o retorno que deve ser feito. A gente precisa se debruçar em quem já construiu e permitiu que o caminho tivesse pavimentado para a gente estar aqui. Né? Depois a gente vai ver os contemporâneos, quem tem discutido. E ontem eu estava numa atividade, para fechar aqui agora, eu estava numa atividade com jovens, né, do SENAC, jovens do curso profissionalizante, eu e o professor, ator do Teatro de Bândolo do George Washington, e eu falava para eles, não deixem de ler, não deixem de adquirir livros, e de ler livros inteiros, de estudar esses intelectuais, esses pesquisadores, pensadores e fazedores, de fato, de construções importantes, né? Porque a rede social está aí, o Instagram, é tudo muito, entre aspas, né, fácil para quem tem o acesso, mas quem está lá escrevendo, por exemplo, a Niurace escreve textos maravilhosos, né? Ela escreve muito bem, mas para a Niurace escrever um texto, gente, essa mulher já leu 30 livros, viu? 30 mais livros. Então, ali é como ela sintetiza o pensamento dela, é como ela constrói a intelectualidade dela e como ela consegue externar. Mas você precisa fazer o seu próprio caminho. Se Aninha Horácio conseguiu sentar, se dedicar, estudar e ler mais de 30 livros, você pode e deve, para você construir o seu próprio caminho de compreensão, de entendimento, de intelectualidade também, e poder dialogar com a Aninha Horácio, por exemplo, tete a tete. Então, a gente não deve ficar se contentando com pequenos ou textões ou textinhos da internet e sair repetindo o que as pessoas dizem. A gente precisa continuar voltando para os livros, né? O professor Félix continua estudando, continua atrás, continua escrevendo, construindo o caminho dele de intelectualidade e publicando livros para a gente. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Investir em literatura para conhecer a nossa história, tá? Vou passar a bola para a Nii, se ele quiser complementar e trazer referências também para a Mariana, e agradeço a participação, Mariana, aí com a sua pergunta. Ô, Nini, para mim, eu não falaria nem muito, eu vou ser bem breve, dizendo o seguinte, a minha principal fonte, eu imagino que o professor Félix deve concordar bastante também com isso, a minha principal fonte para a gente se conhecer é a gente conhecer, a gente está exposto às nossas línguas, porque dentro das nossas línguas a gente tem acesso a fundamentos da nossa história. O professor Félix, por exemplo, na sua fala, ele fez algumas menções em língua iorubá. Primeiro, entendeu? O início da fala dele, depois ele citou alguns provérbios, algumas coisas importantes quando ele falou da mãe, que ele falou essa outra expressão que eu acabei até lembrando de uma outra música que eu já conhecia essa expressão que ele falou por conta desse acesso que a gente tem às nossas línguas. Então, as nossas línguas, elas trazem informação dentro dos provérbios, dentro das histórias que vêm dos nossos mais velhos, que são fundantes da nossa história. A gente falando sobre matrilinearidade, por exemplo, quando eu falo sobre matrilinearidade a partir do ndongo, existem provérbios no ndongo que são fundantes, que são assim, basilares da cultura daquela região e que estão aí. Então, mas você precisa saber as línguas, porque esses provérbios, eles borbulham nas nossas línguas e eles estabelecem justamente essa linhagem da fundação dos nossos povos, né? Então, a principal fonte, na minha opinião, para que a gente se entenda como povo, é ter acesso ao que é nosso, que está
dentro da fala dos nossos mais velhos. E os nossos mais velhos, eles falam... O primordial dos nossos mais velhos está nas nossas línguas. Então, é isso. Não sei se o professor Félix também gostaria de complementar. Sim, obrigado, Nini, obrigado, Nini. É verdade, vocês já disseram o importante, que é a questão da língua. Porque em Yorubá, a gente até diz isso, que quando se quer escravizar um povo, primeiro lhe tira o seu idioma, a sua língua. Porque quando você não permite alguém falar, você vai silenciá-lo, não apenas fisicamente, mas também intelectualmente, porque quem você não deixa falar, ele não vai poder falar, você não vai saber o que tem dentro dele, toda a sua inteligência você está apagando, está interditando. Então, a recuperação das línguas africanas da diáspora sempre foi um caminho fundamental para a recuperação da identidade africana e para esse caminho da autofelicidade que eu gosto de falar, né? E por isso também que no nosso projeto do Yorubanto, a gente defende um posicionamento. A gente diz que se na Universidade Brasileira tem 2 categorias de línguas, temos a língua vernácula, né, que é o português, que todas as faculdades, todas as universidades têm. E temos também o conceito das línguas estrangeiras, que também as grandes universidades têm. Eu disse, está na hora de a gente trazer uma terceira categoria que é fundamental, que é o ensino das línguas de herança. E isso é a parte que diz respeito a nós, como área das línguas africanas. Está sendo publicada, nesse momento, uma obra chamando 10 obras para conhecer os estudos de letras, no Instituto de Letras da UFBA. E a minha contribuição nessa obra é sobre as línguas africanas, o ensino das línguas africanas no Brasil. E o meu pensamento é que está mais que na hora de termos cursos de graduação em línguas africanas, não como línguas estrangeiras, mas como línguas de herança. Porque você vai descobrir que de cada 10 brasileiros, não estou falando só de baianos, mas brasileiros, você vai ter no mínimo 4 a 5 que tem um mínimo de 10 a 20 vocabulários em línguas africanas. E quando você vai pegar o léxico da língua brasileira, você vai ver o quanto as línguas africanas contribuíram. Todo aquele peso preponderante da contribuição das línguas bantu para o português não pode ser entendido profundamente sem conhecer as línguas bantu, principalmente o quimbundo. Então, está mais que na hora de a gente lutar para termos departamentos de línguas de herança, que seriam departamentos voltados para as línguas africanas. Nós ficamos muito felizes com a criação dos cursos de línguas africanas no NUPEL da UFBA, como temos também em outros lugares. Mas ainda estamos longe dos nossos objetivos. Queremos ter cursos de graduação. Eu quero ver meus irmãos, minhas irmãs, terem licenciatura, bacharelado em línguas africanas. Yorubá, Kimbundu, Fon, Wolof, qualquer língua africana assim, porque isso vai ajudar, isso seria o cúmulo da conquista que foi consolidado pela Lei 10.639. Então, temos que caminhar nessa direção e eu tenho certeza que um dia chegaremos lá. Então, é isso a minha palavra que eu queria deixar para o encerramento deste grande evento nosso. Obrigado mais uma vez a Nini Kemba, obrigado ao meu querido Nito Kumbo, obrigado a toda a organização desse evento e obrigado ao nosso público maravilhoso de sempre. Muito axé.
Adupel, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua contribuição generosa com o nosso evento. Eu também abraço sua fala e eu agradeço a Nini, a Thaisa e a Anin por estarem promovendo essa maravilha de encontro, de compartilhamento das nossas questões, das nossas falas, das nossas, né, da nossa cultura, enfim, dessa edificação que a gente promove sobre nós mesmos, né, sobre nós, povo preto, aqui na diáspora. Tá? Muito obrigado mais uma vez e agradecer ao público também que carinhosamente está aqui conosco, assistindo a gente. Então, queria agradecer a todo mundo, a Dupecupó, né, muito obrigado. E eu passo a palavra para nossa mestre de cerimônias, Nini Kembanayo. Gasakidila Kiavulo. Gasakidila Kiavulo, Gasakidila Tuami, Gasakidila, muito obrigada, meu povo. Gostaríamos de agradecer a essa mesa de abertura. Novamente, Modupé, professor Dr. Félix Aboroa Boia Boxixé, que Exu Lalu, Exu Adará continue a nos auxiliar, a nos orientar e a nos dar paciência, né? A gente cultua Exu, a gente cultua a paciência. E é preciso ter paciência para continuar construindo esse longo caminho histórico rumo à nossa autonomia, à nossa liberdade. Viemos da liberdade, né? Então ela sempre, sempre foi nossa. Agradeço a todos que chegaram, ficaram, acompanharam até o final, a todos que chegaram e passaram, e continuem nos acompanhando, continuem acompanhando a 4ª Conferência Mulherista Internacional do Dia da Mulher Africana. Nós retornaremos hoje às 17 horas com a mesa sobre literatura preta infantil e o poder dessa literatura para as nossas crianças, com a irmã Juliana Correia, comigo, Nini Kemba, e com a mediação de Ani Uraço. Então, até lá, essa live e toda a conferência vai ficar gravada aqui no meu canal e vocês vão poder retornar nesse vídeo quantas vezes vocês quiserem e também compartilhar com seus afetos quantas vezes vocês quiserem. Modupé, Gasakidila, um beijo para vocês e até às 17. Tchau, tchau. Tchau. Axé.